Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para o Consulte a Lua dessa semana? Não tem como começar uma semana sem saber que Lua está no céu. Eu falo que isso é fundamental quando a gente está buscando autoconhecimento e conexão com o universo, né? Entender um pouquinho dessa energia que está tão próxima da Terra e que influencia tanto a Terra e também nos influencia. Lua minguante sempre vai falar pra gente de encerrar ciclo, de desapegar, de deixar aí aquilo que já não nos pertence mais. Se na lua crescente a gente tem a energia da luz crescendo e nos empurrando para o movimento extrovertido, para ir para fora, para buscar o que a gente deseja, na lua minguante a gente vai ter a força da luz caindo e da sombra crescendo. Então, um movimento de introspecção, um movimento para dentro, tá? Então, uma força interna, uma força para a gente olhar para as nossas sombras, né? Por isso que tem muita gente que não gosta da lua minguante, acha que tá minguando a luz, mas está crescendo a sombra. E a sombra é um aspecto muito importante nosso enquanto ser humano. Todos nós somos feitos de luz e sombra. E quanto mais a gente olha para as nossas sombras, mais a gente consegue acolher. E quanto mais a gente acolhe as nossas sombras, mais a gente consegue dominá-las. Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha sombra, tá? Então é um erro achar que eu sou feita só de luz. Porque a pessoa que é feita só de luz, ela não tá aqui na Terra, ela já não tá mais dentro, precisando desse corpo matéria, tá? Então, essa lua, especificamente, ela tá em Capricórnio. E qual que é a energia de Capricórnio? Razão, né? Capricórnio gosta das coisas certinho, é uma construção passo a passo, tá? Para chegar lá no topo da montanha. É responsabilidade, é agir com responsabilidade, tá? Então, a gente tem uma lua que chama a gente para uma praticidade, tá? Para uma prática, para um objetivo, tá? Então, não dá para ficar se lamentando. Eu preciso tirar da minha vida tal coisa. Essa energia de Capricórnio nos ajuda a fazer esse movimento de eliminar e de banir isso, tá? Porque tem muita objetividade dentro da energia desse signo. E é importante, né, que nesse momento busque se relaxar um pouquinho. Então, se a gente tá numa lua de introspecção, é um momento de começar a desacelerar. Lá no corpo feminino, se você tiver na sua TPM, é momento de pausa. Não é momento de você querer fazer muitas coisas para fora, mas sim um momento de fazer as coisas para dentro, esse movimento interno, de limpeza interna. Se você tá numa lua de extroversão, né? Se internamente a sua lua interna tá no movimento de extroversão, o que é isso? Você tá num período ovulatório ou pré-ovulatório. Então, é importante prestar atenção que coisas eu preciso ser mais objetiva para alcançar, né? Os meus desejos, né? E aí, é interessante a gente olhar um pouquinho para aquilo que a astrologia nos traz. O que é o oposto de Capricórnio? No eixo ali, né? O oposto a Capricórnio são a energia de Câncer. Então, se eu tenho uma lua minguante aí nesse eixo, pode ser que apresente muito medo de olhar para as emoções, muito medo de olhar e desapegar das coisas, e olhar para o passado e ver o que eu preciso encerrar, que ciclo eu preciso fechar. Por quê? Capricórnio tem uma certa, a sombra, né, da energia de Capricórnio é um certo apego à rigidez, um não gostar de olhar muito para as emoções,
uma dificuldade com as mudanças, porque é como se fosse assim, ó. Imagina você subindo uma montanha passo a passo. Quando você chega na metade, quase no fim dessa montanha, olhar para trás, olhar para baixo, não dá um frio na barriga? É essa a sensação desse momento, tá? E aí é uma situação que a energia de Capricórnio traz para a gente esse movimento de fazer as coisas com objetividade e perfeição. E o que pode acontecer nesse momento em que as sombras vêm à tona? Porque a gente está numa lua minguante e aí tá mais escuro, tá mais na sombra do que na luz. Pode vir aí uma exigência muito grande com perfeição, um incômodo muito grande com a própria imperfeição e com a imperfeição do outro. E aí uma certa rigidez na cobrança consigo mesmo e com o outro. Se você tá menstruando nessa lua, legal, você tá andando em sincronicidade aí com o universo e tá fazendo o processo de limpeza necessária para o teu corpo, para as tuas emoções, para o teu útero, para sua limpeza mesmo. Essa é uma lua que aparece aí o arquétipo da feiticeira. E a feiticeira, no nosso inconsciente coletivo, ela nos dá muita força para fazer as limpezas necessárias, para fechar os ciclos que precisamos. Então, se a gente se unir aí, se a gente tomar consciência, né, desse movimento, tem muita força aí para fechar ciclos, para perceber as sombras, para tomar consciência de si mesmo, para aceitar as imperfeições minha e do outro, né? Então, tomar cuidado para não entrar numa energia muito densa, de muita rigidez, tá? E querer as coisas exatamente como você pensa que tem que ser. Nem sempre é assim a vida, né? Às vezes a gente precisa entrar na flexibilidade, na amorosidade, que é o eixo oposto do signo aí de Câncer, de Capricórnio, que entra em Câncer e que nos traz um pouquinho dessa luz aí, de flexibilidade, de amor, tá bom? Então, a dica que eu dou para essa semana é que você busque dissolver as suas emoções dançando, cantando, fazendo yoga, meditando, fazendo uma caminhada, tá bom? Mas lembrando, se você tá menstruando, não é momento de pegar no pesado. É momento de fazer esse dissolver das emoções por meio da meditação, da reflexão, da pausa, de tomar um chazinho e se acolher com essa entrada aí desse outono que já tá mais intenso agora para nós, tá? Essa semana a gente também teve a entrada do signo de Touro, né? E que traz aí pra gente um pouquinho de equilíbrio nos movimentos, eu pensar antes de agir, né? De comodidade nesse sentido de refletir as nossas ações. Era isso que eu queria falar, deixar aí para vocês nesse vídeo, que vocês possam refletir e pensar essa semana sobre aquilo que você quer que mingue na sua vida, sobre como você pode fazer isso com mais objetividade, sem tanto pesar pelas coisas do passado. Às vezes é difícil desapegar, às vezes é doloroso ter que deixar sonhos para trás para ter que refazer sonhos, né? Construir outros sonhos. Então, é esse momento de eu olhar que sonhos vale a pena, eu estar seguindo, eu estar lutando por eles, que sonhos eu preciso estar abandonando, deixando para trás. O desapegar, ele dói, né? Mas quando a gente consegue deixar para trás, fechar essa porta,
também vem um alívio e também vem uma força de recomeço, que é a lua nova que vem na próxima semana. Então, se permita fazer esse movimento. É o que eu digo que é mágico ser mulher, porque a gente pode se conectar com cada fase do nosso ciclo, com cada fase do ciclo da lua, e quanto mais a gente se conecta, mais a gente anda em conjunto com essa força lunar, e mais ela nos ajuda nesse processo de autoconhecimento. Perceba, não é uma matemática, 2 mais 2 é igual a 4, não, mas nos traz bastante evidências, nos faz pensar. Como ferramenta de autoconhecimento, tanto o nosso ciclo menstrual, como a lua que está no céu. Então, use essa energia a teu favor. Use o teu ciclo como teu processo de autoconhecimento, de aprofundamento em si mesma. Grande beijo, uma ótima semana. Nos vemos no vídeo da lua nova.